Oi, gente linda, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Joinha, né, pessoal? Hoje a Pro vai colocar aqui a última aula de história, tá? Vamos terminar história hoje. Vou começar corrigindo umas atividades que eu tinha deixado para vocês, eu já corrigi nas lives. E para quem não conseguiu participar da live, aí nós vamos corrigir agora, tá bom? Na página 176, de que forma podemos perceber os traços da cultura africana nos costumes brasileiros, nos diferentes aspectos listados aqui ao lado. Então, eu gostei muito das respostas que vocês deram, da forma como as respostas foram elaboradas, fiquei bem feliz. Aqui, vamos falar, então, da música. Dentro do texto, né, que tem no caderno, teve gente que pesquisou também fora do caderno, ficou bem legal também. Dentro do caderno, o texto diz o que ele diz sobre música. Que os africanos entoavam cânticos para adormecer crianças, para animar danças e festas, para encorajar lutas, também em cerimônias religiosas e muitas outras coisas, tá? Porque não cabe tudo aqui. Então, fica representado música sim, instrumentos musicais. Os instrumentos musicais que se destacam são o atabaque, aduf, berimbau, agogô, carimbó, roncador, triângulo, entre outros. Na parte de danças, como exemplo de danças africanas, temos o maracatu, a foxé, maculelê, bumba meu boi, samba e congada. Culinária, como exemplos de pratos típicos africanos, podemos citar o caruru, a moqueca de camarão, o acarajé, a feijoada e etc. E outros aspectos, os negros que aqui foram escravizados trouxeram da África uma grande diversidade de crenças relacionadas à natureza, tá? Nesse ponto, eles são bem parecidos com os indígenas, né? Então, fica assim a correção dessa parte, tá bom? Quem fez alguma coisa parecida, próxima, pode considerar certo, tá? A música era utilizada pelos africanos também para afugentar a tristeza. Em sua opinião, quais eram os motivos de tanta tristeza? Então, a minha sugestão vai ser essa aqui, ó. Os negros cantavam para tentar esquecer a saudade de sua terra e de seus familiares. Entristeciam-se também, dadas as condições em que estavam vivendo, sendo maltratados, obrigados a trabalhar e não podendo ter liberdade. Tá? Também gostei das respostas que vocês deram. Ficou bem legal, bem elaborada e falou mais ou menos isso daqui que eu também estou falando, tá? Encontre no Passa-Palavras os nomes dos instrumentos musicais de origem africana. Então, nós temos aqui o atabaque, aqui o agogô, aqui a cuíca, o berimbau e de pezinho aqui o afoxé, tá? Tomara que vocês tenham caprichado bastante. Agora, observe a imagem dos instrumentos e identifique-os corretamente. Então, esse primeiro é o agogô, ao lado temos a foxé, ali embaixo o atabaque, berimbau e cuíca, tá? Escrever direitinho, não pode ter nenhum erro ortográfico, tá?
A herança cultural africana existente no Brasil tem importância para os seus descendentes? Claro que sim, né, gente? Pois devemos perceber que a cultura africana está presente no nosso dia a dia e por isso deve ser respeitada. É fato também que conhecer a história e a cultura de nossos antepassados é de grande importância. E isso, com certeza, também ocorre com os descendentes do povo africano. Legal, né? A gente tem que valorizar, tem que respeitar as tradições, a cultura de todos os povos. Ainda mais quando esse povo faz parte aqui do nosso país, né? E trouxe tanto enriquecimento cultural para a gente, tá? Agora vamos continuar na página 182. Durante os nossos estudos, você conheceu alguns povos que contribuíram para a formação da cultura brasileira, indígenas, africanos e europeus. Quanta gente, não é mesmo? Ao longo do tempo, esses povos ocuparam várias regiões do Brasil e, por vários motivos, deslocaram-se de um lado para o outro. Veja como isso aconteceu. Então, agora a gente vai tratar de um assunto que chama migrações internas. A gente já aprendeu sobre imigração, né? Imigrantes são aquelas pessoas que vêm de outros países para cá. Agora, as migrações é quando a pessoa se desloca de um lugar para um outro, mas dentro do seu próprio país. Para começar a falar sobre esse assunto, pense em você e sua família. Você vive na cidade onde você nasceu? Todas as pessoas da sua família nasceram na cidade onde você mora? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Por exemplo, eu nasci em Santo André e continuo morando em Santo André até hoje. Tem gente que nasceu numa cidade, mas se mudou para outra. Então, essa pessoa ela já fez uma migração. Tem gente que nasceu num estado e se mudou para outro. Então, essa pessoa já fez uma migração. Ela se mudou dentro do próprio país dela. Leia um trecho da música Para Todos, do cantor e compositor Francisco Buarque de Holanda, conhecido por Chico Buarque. Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Você poderá perceber pela letra da música em questão que a família do cantor é formada por pessoas nascidas em várias regiões do Brasil. Então, para quem não conhece, né, esse daqui que é o Chico Buarque. Ele tem uma música que fala assim, ó, o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. Depois vocês podem procurar essa música, que vocês vão gostar muito de ouvir. Então, vocês estão vendo como cada pessoa da família nasceu num lugar diferente, né? Como eles foram migrando, né? Foram se mudando de uma região para outra, de um estado para outro. A família do cantor reflete uma situação muito comum no nosso país. Desde o início da colonização no Brasil, ocorreu um grande deslocamento de pessoas de uma região para outra, seja para buscar um lugar melhor para viver, para enriquecer, em busca de trabalho, enfim, são inúmeras as razões. Para esse deslocamento interno dentro do próprio país, damos o nome de migração. Como é sabido, quando os portugueses por aqui chegaram, encontraram os povos indígenas e escravizaram-nos. Os indígenas que viviam no litoral, por sua vez, para fugir desse colonizador e por conhecerem bem as terras onde moravam, se deslocaram para o interior do nosso país
dando início, assim, às primeiras migrações. Os primeiros migrantes foram os próprios indígenas, né, gente? Eles queriam fugir do povo, dos colonizadores, né, que estavam querendo escravizar eles trabalhassem, sendo que a vida, a realidade deles não era essa, né? Procurando maneiras de enriquecer, os colonizadores também percorreram nosso território e foram ocupando diferentes locais. Mais tarde, o deslocamento também se deu com os escravos negros, quando fugiam das fazendas e se escondiam pelo interior do Brasil, formando os quilombos. E nós já vimos isso na matéria, né, sobre os quilombos. Então, estão vendo como o fato de se deslocar de uma região para outra é o que nós chamamos de migração. Tudo isso ocorre dentro do próprio país. Aqui está um pouquinho... A imagem não está aparecendo bem, né? As letrinhas, eu vou tentar ler para vocês aqui, tá? Observe no mapa abaixo os diferentes deslocamentos que acontecem ao longo dos anos pelo território brasileiro. Então, por exemplo, do litoral em direção ao Amazonas, aqui, ó, do litoral vindo aqui para o Amazonas, que é a região norte, por volta de 1530, os jesuítas portugueses encontram nessa região sementes e raízes que eram muito apreciadas e comercializadas na Europa. Eram as chamadas drogas do sertão. Para lá se deslocaram os portugueses. Tá vendo? A partir de 1880, teve início a exploração das seringueiras para a obtenção do látex necessário para a fabricação da borracha. Então, o governo organizou campanhas para essa exploração, levando para a região moradores do Nordeste que procuravam sair de onde moravam devido à seca. Então, tá vendo? Alguns moradores daqui, de regiões do Nordeste, se deslocaram aqui para o Amazonas, tá? Porque eles queriam mudar de vida, aqui tinha muita seca, eles queriam trabalhar em outros lugares. Vamos ver aqui. E vocês olham aqui para essas setinhas roxinhas. Das cidades nordestinas para a região de Brasília, aqui está falando daqui também, ó, da região de Brasília, região centro-oeste, a partir de 1957, começou a construção da nova capital do Brasil, Brasília, e esses moradores, né, essas pessoas que foram para lá, da região Nordeste, que foram indo lá para a região Centro-Oeste, onde estava sendo construída Brasília, eles foram em busca de oportunidades oferecidas pela cidade, inaugurada em 1960. Nas décadas de 60 e 70, a região de Brasília continuou a receber migrantes, né? Porque estavam vendo que era uma cidade promissora, estava começando, então as pessoas queriam ir para lá para tentar uma vida melhor. Aqui em cima, do litoral em direção a São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que é a região sudeste, entre os anos de 1950 e 1960, houve um grande deslocamento de pessoas do Nordeste para o Sudeste, devido ao grande crescimento industrial que ocorria nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Além da industrialização, houve crescimento das atividades comerciais, também de prestações de serviço e obras públicas.
Os nordestinos que estavam enfrentando novamente uma grande seca viram uma oportunidade de trabalho e de mudanças em suas vidas. Os nordestinos partiam de suas cidades, de áreas rurais ou de pequenas roças, nas carrocerias de caminhões, onde eram improvisados bancos com ripas de madeira e uma cobertura de lona. Eram os chamados paus de arara. As viagens duravam dias e eram muito difíceis. E ali na região sul, né, do Rio Grande do Sul para o norte do Paraná, também houve deslocamento, devido também ao processo de industrialização. Tá? Então, olha quantos deslocamentos, né, de pessoas dentro do próprio país, em busca de uma vida melhor, em busca de trabalho, né, para fugir da seca, que era o caso ali dos nordestinos. Tá? Depois vocês deem mais uma lidinha aí e vão seguindo as flechinhas de acordo com a explicação. Por fim, a partir de 1990, o deslocamento dos migrantes toma outro rumo. Olha aqui como que está. O que essa imagem está querendo falar para a gente, né? Tantas pessoas foram vindo para cá em busca de novas oportunidades, só que nem todas se deram bem, né, gente? Olha aqui quantas... Aqui a gente pode chamar de uma favela, né? As casas construídas de forma precária, a vida também muito difícil, de pessoas que foram vindo para cá e que não conseguiram progredir, como o caso, né, dessas outras regiões aqui, que a gente vê que tem mais progresso. Então, a vida não é tão fácil assim como se pensa, né, gente? É dura. Para ganhar o pão de cada dia, é muito duro, não é fácil, não. As grandes cidades dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro deixaram de ser atrativas por estarem superlotadas e enfrentarem vários problemas, problemas de moradia, de desemprego, de violência, de serviço público precário. Assim, os habitantes nordestinos procuraram as capitais dos estados do Nordeste, onde o turismo e o desenvolvimento de polos industriais ofereciam mais empregos. É possível também destacar a saída de muitas famílias das grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, em direção ao interior, na busca de melhor qualidade de vida. Tem muita gente que se aposenta, né? Fala, eu quero viver no interior. Né? Porque a vida é mais tranquila, tem menos poluição, menos agitação, né? Observe o mapa a seguir. É aquele mapa que eu acabei de mostrar. Nele, podemos identificar um movimento a partir do estado de São Paulo em direção ao Nordeste e outro do Mato Grosso em direção aos estados de São Paulo e Paraná. Assim, quando falamos da migração que ocorreu no nosso país, desde a colonização, conseguimos entender por que encontramos na cidade em que vivemos a presença de culturas diferentes. Na cidade de São Paulo, por exemplo, não encontramos apenas os paulistas, que podem ser de origem europeia, indígena ou africana, mas também baianos, pernambucanos, mineiros, entre outros. Também torna aqui a cidade, né, uma cultura bem diversificada. A gente conhece os costumes de outras regiões do próprio país, tá? Então aqui é esse mapa aqui, ó, anos de 1990.
Mais de 5 milhões de brasileiros trocaram de cidade, mas apenas 6% foram para grandes capitais. Então, aqui mostra os deslocamentos que eu acabei de ler, tá? De uma região para outra. Depois vocês voltem ali na leitura e vão acompanhando aqui no mapa. Esses deslocamentos, essas migrações, né? Que são os deslocamentos de pessoas dentro do próprio país, tá? Nós só vamos mudando de região em busca de melhores condições de vida. Diálogo com o texto. Então, tudo que for exercício, né, gente? Agora, vocês fiquem à vontade para fazer do jeitinho de vocês e eu vou deixar aqui as minhas sugestões, tá? As migrações internas começaram há muito tempo, com os indígenas e africanos, e acontecem até os dias de hoje. Faça um levantamento com a sua família e procure saber se há algum migrante. Você pode surpreender-se, pois talvez até seus pais, ou mesmo você, seja um migrante. Então, vamos conversar um pouquinho aí com a família, saber onde cada um nasceu, se vive na mesma cidade onde nasceu, se vive no mesmo estado onde nasceu, tá? Tem gente que não é só migrante, é imigrante, né? Porque tem gente que nasceu até em outro país e veio para cá. Quais motivos levaram os indígenas e os africanos a migrarem do local onde estavam para o interior do Brasil? Os indígenas afastaram-se do litoral para não serem escravizados pelos europeus. E os africanos fugiam do trabalho escravo. Tá? Essa é a sugestão, mas vocês também podem reler os textos, né, que nós já lemos e podem formular uma outra resposta, tá? Esteja de acordo, claro, né? No início, as migrações internas partiam principalmente do Nordeste. Consulte o mapa das páginas anteriores e escreva o que os migrantes buscavam em cada uma das regiões. Então, na região Norte, eles buscavam sementes, raízes e látex para a produção da borracha. Na região Sudeste, eles buscavam trabalho nas indústrias e melhores condições de vida. Na região Sul, buscavam trabalho e melhores condições de vida. Na região Centro-Oeste, buscavam trabalho e melhores condições de vida na nova cidade que estava crescendo. Tá? Ainda hoje, as pessoas continuam migrando, saindo de seus lugares em busca de novas oportunidades. Desembaralhe as letras das palavras abaixo e descubra algumas razões pelas quais as pessoas deixam seu local de origem. Pode até dar uma pausadinha no vídeo e tentar desembaralhar, tá, gente? Aí daqui a pouquinho a gente volta e corrige. Vamos lá. Pronto? Desembaralharam? Então, aqui no vermelho ficou a palavrinha desemprego, no verde, seca, no amarelo, queimadas, e no azul, enchentes. Tá vendo só? Algumas razões, né, que fizeram com que as pessoas deixassem os seus locais de origem e fossem em busca de locais melhores para viver, né? Buscar outras oportunidades e uma melhor qualidade de vida. Leia um trecho da canção Encontros e Despedidas, que retrata momentos das migrações. Uma canção do Milton Nascimento, quem não conhece, esse daqui é o Milton Nascimento. Olha como que é a letra da música dele, que também depois vocês podem pesquisar essa música, vocês também vão gostar de ouvir.
Sempre prestar atenção na letra da música. A melodia é bonita, mas também tem que prestar atenção na letra. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim, chegar e partir. É bem, se você pensar nessa parte de migração, né? Da pessoa sair do seu local de origem, ir para outros locais, deixar parte da sua família. Esse trecho aí da música é bem forte, né? É bem triste até. Vamos responder algumas questões relacionadas aí a esse trecho da música. Identifique na canção um trecho que pode descrever um movimento migratório, né? Esse deslocamento de uma região para outra. Tem essa parte, todos os dias é um vai e vem. Tem gente que vai e quer ficar. Então, está mostrando um movimento aí, né? Deslocamento de pessoas. Explique os trechos. Tem gente que chega para ficar. Pessoas que chegam em uma cidade para permanecer, né, nessa cidade em busca de trabalho e melhores condições de vida. Tem gente que chega para ficar. Então, veio de algum lugar e está querendo ficar, né? Por aqui, por exemplo, para tentar uma vida melhor. E tem gente que vai para nunca mais. Pessoas que voltam para sua cidade natal ou que vão embora para viver em outro local, né? Não se deram bem num determinado local, então vão embora, ou voltam para a cidade onde elas nasceram, ou elas vão em busca de outras cidades, em busca de melhor qualidade de vida, sempre em busca do melhor, né, gente? Os nordestinos, ao migrarem para grandes cidades, encontram alguns problemas. Que problemas são esses? Falta de moradia, falta de condições adequadas de vida e falta de trabalho. São os grandes problemas que eles encontram. Em sua opinião, por que as grandes cidades têm problemas como esses? Por falta de políticas públicas voltadas para a melhoria das condições básicas de sobrevivência na cidade, já que o número de habitantes é alto e faltam serviços para atender toda a população. Ou seja, os políticos tinham que pensar melhor, né, em como resolver esses problemas. Em lugares que têm muitos habitantes, então precisa de serviços públicos, né, que atendam a toda essa população. Serviços de qualidade. Agora é sua vez. De acordo com os adjetivos pátrios, descubra de onde são. Aqui também vocês podem pausar um pouquinho, eu acho que vai ser fácil para vocês. Por exemplo, de onde são os baianos? Da Bahia. Então, gente, nome de estado é um substantivo próprio, tá? Tem que escrever com letra maiúscula. Pausa um pouquinho e tenta fazer sozinho. Vamos lá. Pronto? Então, os baianos vêm da Bahia, os paraenses vêm do Pará, os cearenses vêm do Ceará, os amazonenses vêm do Amazonas, os capixabas vêm do Espírito Santo, os maranhenses vêm do Maranhão, o sergipano vem do Sergipe, gaúchos do Rio Grande do Sul
e os goianos de Goiás, tá? Joia! Tudo com letra maiúscula, tá, gente? Produção de texto. E assim formou-se o povo brasileiro. Observe a obra. O nome dessa obra é Retirantes, do pintor Cândido Portinari. Tenho certeza que vocês já viram essa obra nas aulas de artes com a Promonise, tá? Olha aí, retirantes, eles estão se retirando de um local e indo para outro. Mas olha só a precariedade, né? A pobreza. Esse quadro, ele retrata muito bem isso. Nessa obra, Portinari procurou representar a migração, triste realidade de uma parte da população brasileira que deixa seu lugar de origem em busca de melhores condições de vida em outras partes do país. As dificuldades encontradas pelas pessoas na região onde vivem, como seca, enchentes, queimadas, falta de emprego, falta de moradia, provocam o desejo na busca de novas oportunidades de trabalho e melhores condições de vida. O deslocamento de pessoas, esse vai e vem de gente, de todos os jeitos pelo nosso país, proporcionou também a combinação de várias maneiras de ser e de viver, ou seja, a mistura de diferentes culturas. Foi o que a Prof falou, né? Uma cidade que recebe pessoas de várias localidades do país, essas pessoas trazem com ela a cultura da região delas, né? As tradições, e aí vão ensinando para as pessoas daqui, uma vai trocando com a outra. E isso é um enriquecimento cultural, né? A diversidade é um enriquecimento cultural. Agora é sua vez. De acordo com a imagem anterior e os assuntos tratados nesse bimestre, escreva um texto no qual você vai se imaginar um migrante ou um imigrante deixando a sua terra de origem. Conte quais são as suas expectativas, quais são os seus medos, quem você deixou, né, ali na cidade de origem, quem você trouxe consigo para essa viagem e por que deixou a sua terra natal. Então, você vai se colocar num lugar de uma pessoa que está se deslocando, está mudando, está saindo da sua cidade natal. Pode ser como um migrante dentro do próprio país, pode ser como um imigrante, saindo até do seu país e indo para outro, tá? Então, vocês vão criar um texto aqui, né? Respeitando as regrinhas, deixando o parágrafo, começando a frase com letra maiúscula. A frase tem que ter sentido, né? As palavrinhas devem estar escritas sem nenhum erro ortográfico, tá bom? Tem gente que gosta de preparar o texto primeiro num outro papel, né, que a gente chama de rascunho. Aí um adulto corrige os errinhos, e aí você passa para o caderno já tudo certinho, tá? Vai ficar bem bonito. Então, se coloquem aí no lugar de um migrante ou de um imigrante. Desafio final. O Brasil é assim, gente de todos os jeitos. Sem ter uma única cara, um único jeito, um único sotaque ou poucos costumes. No Brasil, tudo que temos em relação à cultura é abundante. Comidas típicas, sotaques, festas, estilos de músicas e danças, instrumentos musicais, rostos, enfim, são muitos Brasis em um só Brasil. Que bom, né, gente? Isso é muito bom. Olha aqui a diversidade, né? De povos, de culturas, de tradições, de línguas,
sotaques, bem legal. E assim o povo brasileiro se formou. Escreva resumidamente como isso aconteceu. Então, como foi que o povo brasileiro se formou, tá? Tudo no nosso caderno, né? Quais foram os povos, os indígenas que já estavam aqui, aí vieram os europeus, depois os africanos. Então, vocês vão falar um pouquinho como foi a formação do povo brasileiro, tá? E crie um cartaz onde você possa mostrar toda essa diversidade. Então, vocês vão mostrar essa diversidade, essa miscigenação toda, né? Os costumes, a cultura, vai ficar bem legal, tá? Para terminar mesmo história, nós ainda temos datas comemorativas, né? Por que comemorar? Dia 25 de dezembro, a gente comemora o Natal, né? Então, para finalizar mesmo a história, nós vamos ler um poema da Sônia Robato. O nome do poema é C. Bem bonito, vocês podem, inclusive, ler esse poema na noite de Natal para a família, né? Vai ser bem legal. Se você fosse Papai Noel, o que será que você faria? Desceria do céu no seu trenó dourado e daria a cada um de nós um abraço? Quem sabe você cuidaria dos bebês de todas as casas para que eles crescessem gordinhos, alegres, cuidados, agasalhados? Cuidaria certamente dos velhinhos para que eles não se sentissem sozinhos? Encheria suas casas de netos e amigos, de brincadeiras, de histórias e risadas? Se você fosse Papai Noel, acabaria com todas as guerras, as brigas, faria os povos se abraçarem, cantando Noite feliz, noite feliz. Quem sabe você faria uma fábrica, inventaria brinquedos fantásticos, bonecas que voam, bichos que falam, e distribuiria em todas as casas? Se você fosse Papai Noel, faria uma grande festa na praça da sua cidade e todos dançariam de mãos dadas? Se todo mundo quiser, pode virar um Papai Noel. Basta abrir o seu coração, dando tudo de bom ao seu irmão. Lindo, né, esse poema? Gostei bastante. É coisa para a gente refletir, né, gente? Essa época de final de ano é para que a gente faça uma reflexão bem profunda da nossa vida, né? Então, como é que eu quero terminar essa aula? Vou terminar com uma musiquinha, tá bom? Já vou me despedindo. Assim que a musiquinha terminar, a Pro já termina a aula também, tá bom? E nós, assim, terminamos a nossa matéria de história, tá? Vou deixar vocês à vontade curtindo a música, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Não olhar pra trás, nem se arrepender do
legal, né, gente? Bem legal, gente. Bye, bye e um beijinho da Pro.